Boa noite, irmãos. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos aí, vocês e outros lugares que estão nos assistindo e tendo esse contato aqui com a primeira Igreja Batista de Roça Grande. E nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, ter um momento de oração e assim que o Senhor esteja direcionando as nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje vamos fazer dessa forma, para que possamos dar um tempo melhor aí para a Covid, para que não tenhamos uma dificuldade. E assim vamos espaçando um pouco, as programações da igreja, para que também os irmãos possam ter mais tranquilidade. Ok? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tivemos algumas dificuldades aí para entrar, mas agora já está tranquilo. Ok? Nós vamos começar orando, agradecendo a Deus. E que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, direcionando as nossas vidas. Vamos orar, agradecer a Deus e que o Senhor esteja direcionando a vida de cada um. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, estão nos assistindo, os que não estão. Abençoa a tua igreja, cada um dos meus irmãos, abençoando onde eles estiverem. Esteja direcionando a vida deles e fazendo teu querer, a tua vontade, guardando de todo perigo, de todo mal, restaurando a saúde, guardando no trabalho, em casa, em cada situação. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus e depois vamos orar mais. Ter mais um momento de oração e agradecer a Deus e colocar alguns pedidos. E se você tem mais algum pedido de oração, você pode enviar aqui, ok? E nós estamos aqui no 1 Coríntios, capítulo 10. E nós estamos aqui no primeiro capítulo, 1 Coríntios, capítulo 10. E vamos compartilhar a palavra de Deus. Você abre aí comigo? Você onde você estiver, 1 Coríntios, capítulo 10. E assim nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Ok? 1 Coríntios, capítulo 10. Nós estamos expondo, eu fiquei algumas quartas-feiras sem expor o texto, porque eu estava com um aparelho, estou ainda com o aparelho, mas algumas adaptações naquele dia. E o apóstolo Paulo agora ele vai trazer algumas... já começou a falar conselhos contra a idolatria. A comunidade então de Corinto era muito difícil. O contexto, eu sempre falo na igreja, o contexto de Roma, da Grécia, antiga, é um contexto muito complicado, por ser talvez um pouco menos de pessoas do que nós, mas era bem intenso, Mas a nossa geração também não é muito diferente do que tem acontecido.
E algumas coisas, como a palavra, algumas coisas não, todas as coisas que a palavra diz é para que o nosso conhecimento e exemplo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no texto, ok? Ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 11. Eu vou começar a partir do 11, onde parei em quartas-feiras passadas, ok? 1 Coríntios 10, versículo 11 diz assim: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O que o apóstolo Paulo está se referindo, né? O que ele está referindo aí? Porque ele cita aí o povo de Israel. O povo de Israel, a partir do versículo 17, ele dá alguns exemplos do povo de Israel, de que eles foram, alguns foram chamados e foram chamados para o Senhor, né? Como todos nós somos. Mas aí diz no versículo 7 que o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir. Quer dizer, a idolatria no povo de Israel com o bezerro de ouro, não é? Aí ele vai citando a imoralidade, porque o povo de Israel não era para misturar com pessoas que o Senhor não queria, né? Mulheres moabitas, né? E que começaram não só a se prostituir, mas também a adorar os deuses dos moabitas, né? E aí, essa conexão com prostituição e idolatria na Bíblia é bem estreita, que aparece sempre nas Escrituras para nós, irmãos. E aí, depois eles foi citando aí mais o apóstolo Paulo, como que eles reclamavam, como que eles ficavam murmurando. E uma coisa que o Senhor não gosta, né? O Senhor Deus não gosta de murmurar. Pessoas que murmuram. Você vê que depois aqui ele vai e ele fala que no versículo 10 que alguns deles murmuraram e foram destruídos. Então, alguns princípios, algumas coisas que eu estou comentando para esse contexto desse versículo, tá? Por isso que eu estou investindo esse tempo aqui nesse versículo 11. E aí, o que fica para nós, irmãos, e quem está nos ouvindo aí, que nós precisamos aprender com os erros dos outros, né? Aprender com a história. Quem é sábio, né? Aprende com os erros dos outros. Isso é muito importante para nós, para que possamos aprender, ter sabedoria. O outro fez, não é? Errou, não vou fazer igual. Pisou naquele buraco, igual a gente vai numa trilha, né? Vai aquele que vai na frente e anda de bicicleta e caminha aí pelas montanhas aqui de Sabará, né? Sabe? E você vai em lugares mais perigosos, quem vai na frente, você pisou no buraco, caiu no buraco, você não vai cair, né? Então, quando eu estou pedalando com um grupo e eu não conheço os lugares, deixo a pessoa ir primeiro, né? Porque ele conhece. Como eu estou aqui, por exemplo, eu vou geralmente muito com o Thiago, então ele conhece o caminho e eu vou aprendendo com ele para eu possa passar no caminho certo. E assim é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Ele deixou para nós para servir de exemplo, né? Tudo aquilo que aconteceu. E a Bíblia é assim para nós, né, meus irmãos? Ela fica para nós, ela foi escrita para nossa advertência, para que nós não venhamos cair no mesmo erro que esse pessoal. E tá vendo que a história é bem cíclica, né? É bem interessante, é isso. Que a história é muito cíclica, ela volta, ela acontece tudo de novo, mas precisamos aprender a não ter o mesmo comportamento, né, irmãos? De quem não aprende com os erros da história, não é? Precisamos fazer da nossa história a nossa pedagoga, né? E não a nossa coveira, não a nossa destruição. Nós temos que aprender com a
história, aquilo que passou, ok? E aí, os pecados da igreja de Corinto estavam muito parecidos com os pecados, vamos dizer assim, do povo de Israel. Eles estavam repetindo tudo aquilo, reclamavam, murmuravam, praticavam idolatria, imoralidade, tudo isso. E se achavam muito, né? Quem tem acompanhado aí as exposições às quartas-feiras, eles se achavam os melhores. Todo o conhecimento que tinham com a Grécia Antiga, e assim eles se achavam os melhores. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo sobre isso, né? E o pior, irmão, o pecado do crente, porque conhece a palavra, é pior do que o pecado do ateu. Porque a Bíblia diz isso. É pior esse que conhece, que conheceu a palavra, a santa palavra, Jesus Cristo, o caminho da cruz, né? Do que aquele que não conhece, que não experimentou da graça de Deus, né? Então, quando o crente comete o pecado, um crente em Jesus, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está indo contra o conhecimento de Deus, a bondade e a graça de Deus. Então, quando o crente comete pecado, ele pisa no sangue do Cordeiro, ele esbanja da graça de Deus, ele desperdiça a graça de Deus. Não é uma graça barata, como eu sempre cito, porque foi uma graça, algo que custou muito caro. E aí, nós, então, cristãos crentes em Jesus Cristo, se erramos, nós brincamos, desperdiçamos essa graça tão maravilhosa que o Senhor deu para nós, não é verdade? E aí, olha só o que o apóstolo Paulo diz, falando disso tudo. O apóstolo Paulo diz claramente no versículo 12, tá vendo? Ó? Por isso, aquele que está de pé, veja que não caia. Então, é o que eu estou mostrando aqui e expondo todo esse contexto aí do apóstolo Paulo que ele tem falado. Ele se achava melhor que todo mundo e acha que estava bem de pé, na verdade, né? Então Paulo orienta para tomar esse cuidado. Como eu disse domingo sobre as obras da carne, nós temos que tomar cuidado. Achamos que vamos dar conta de nós mesmos. Eu não preciso ler a Bíblia hoje, não preciso orar, não preciso ir na igreja, não preciso estar em comunhão com os irmãos, não é? Eu não preciso ler nada referente à vida com Deus. Mas nós que vamos distanciando do Senhor, nós que vamos distanciando de Deus. E aí o alerta do apóstolo Paulo: quem está de pé, cuidado que não caia. Por isso que eu prefiro pensar que eu posso adulterar contra a igreja, contra o Senhor, contra a Aline, a minha esposa. Eu prefiro pensar, porque aí eu vigio mais. Agora, se eu acho, né, eu sou o pastorzão, ou eu sou o irmão tal, eu sou a irmã de oração, que não vai acontecer nada comigo, né? Aí é complicado. Nós temos que ter essa atenção, porque assim que o inimigo, ele vai tentar. A tentação vem do inimigo, do diabo. Vamos lá ao versículo 13. Ele diz agora sobre isso: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. É um texto até muito conhecido pela igreja, pelos cristãos, porque não sobreveio nenhuma tentação que não possa suportar. A tentação tem uma conotação negativa para a gente, né? Mas ela vem muito acaba que vindo como um teste, né? Mas é claro que a ideia da tentação é mais como prova, né? A ideia mais como uma prova para nós, para que a gente possa suportar. Mas lembrando que a tentação vem do diabo,
Ela não vem de Deus. Tiago 1,13. Vamos lembrar o que está escrito na palavra, né? Tiago 1,13 diz sobre isso. Somos tentados pelo diabo, não por Deus, né? Mas Deus permite provas em nossa vida. Uma situação de saúde, uma situação de enfermidade, situação com o filho, com a filha, com o neto, com o esposo, enfim, situações bem difíceis, mas que dá conta de suportar. Vamos lembrar o que aconteceu, algumas experiências aqui bíblicas, né? E a gente lembra que o Senhor não nos tira da prova, nos tira na prova. É diferente. Vamos lembrar de Daniel na cova dos leões, os 3 amigos de Daniel jogados na fornalha, né? Nenhum deles o Senhor impediu, né? Pedro preso e tantos outros na história bíblica, na narrativa bíblica e também tantos cristãos. Então nós não temos a mensagem, e a Bíblia não tem essa mensagem, que não vai vir situações difíceis, falta de dinheiro, falta da saúde, um momento agora que passamos de pandemia, em que estamos assustados, né, e tomando todos os cuidados, mas vem para todos, né? A situação difícil vem para todo mundo, não vem só para mim, não vai cair nada sobre os cristãos, sobre os desafios, não é? Mas o Senhor nos livra na prova, irmãos. E aí, como volto a dizer, eu disse na pastoral, no boletim da igreja, não olhar o lado negativo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está com Covid? Tem alguém da família com Covid? Não desespere. Entregue para Deus. Ela falou, pastor, você está falando é porque não tem ninguém na sua família? Não é isso, não é? Eu já tive familiares ligados com suspeita e a mãe do meu concunhado também estava e preocupou, mas graças a Deus ela não é? Mas muitos não têm tido esse final. Mas é Deus, o Senhor está no controle. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então nós cristãos não devemos reclamar, murmurar, com nada disso. Queremos a vacina? Queremos, né? Mas eu, diante dos irmãos, você que está me ouvindo, tem um vírus muito pior do que o coronavírus. É o pecado. Está afastando as pessoas da igreja, afastando as pessoas do Senhor e, consequentemente, da igreja, esfriando nesse tempo da pandemia. Você sabia que uma das coisas que mais tem vendido nesse tempo da pandemia são as bebidas alcoólicas? Então, o consumo aumentou bruscamente, muito, o consumo de bebida alcoólica. Quantas pessoas, né, devem estar aproveitando essa solidão, esse momento difícil, falar, vou beber mesmo, vou comer mesmo. E aí passam do peso e também acaba voltando, às vezes, aquele vício que nem tinha, né? Vou falar a verdade, às vezes ele nem tinha aquele vício e ele retorna e acaba acabando com a sua saúde, né? Então, meu querido, Paulo Paulo alerta a gente sobre isso, que nada vem sobre nós. Lembra de Abraão com Isaac, seu filho? Sacrifica seu filho, Abraão, meu xará. O que Deus faz? Ele providencia o cordeiro. Então não tenha medo, não tenhamos medo. Esse é um momento de muito aprendizado, de muita confiança em Deus, né? O Senhor tem cuidado. No caso da igreja aqui, claro que vamos ter casos, uma situação, suspeitas, mas o Senhor tem guardado a igreja. Observe, é a graça dele, o cuidado dele, porque nós somos falhos, né? Nós esquecemos um tempo novo, diferente, no caso principalmente da pandemia, mas que o Senhor já tinha alertado que viria epidemias no mundo, mas a vacina para isso tudo é Jesus Cristo. Que você, onde você estiver assistindo, nos ouvindo, você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E aí, no versículo 14, ele repete só com agora um outro pecado. Fujam da idolatria, meus amados irmãos. Fujam da idolatria. Porque lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala para fugir da impureza. Né? Até citei isso domingo.
porque a impureza, a imoralidade sexual é uma linha muito tênue, né? Que é uma área que o ser humano não deve brincar. Você observa que muitos erram nessa área, né? Muitos vacilam nessa área da imoralidade sexual. E então, só que agora o apóstolo Paulo fala, foge da idolatria. Eu falei agora há pouco que tem uma aproximação muito grande da idolatria com a prostituição, porque acaba que tem a ligação com deuses, com essa área da sexualidade. Então, temos que ter esse cuidado. É lógico que tem um contexto aqui muito grave, muito maior, se eu posso dizer assim, no contexto aqui do apóstolo Paulo, né? Porque eram muitos deuses, né? Na época do apóstolo Paulo, muita coisa misturada, e o apóstolo Paulo está orientando disso, né? E o apóstolo Paulo vai advertir eles para que do perigo de participar, por exemplo, da ceia do Senhor e também participar com alimentos consagrados aos ídolos, participar de banquetes oferecidos aos ídolos, né? E toda idolatria, ela é extremamente perigosa, muito perigosa. A idolatria é algo demoníaco. Sacrifícios tem ao redor disso. Tem vários textos bíblicos que tratam sobre isso, né? Deuteronômio 32, 17, Salmo 106, 37, no que se refere sacrifícios aos demônios. Então, nós temos que ter essa atenção, né? Talvez não seja muito o nosso contexto, como daquela época do apóstolo Paulo, mas precisamos ter atenção de qualquer forma, onde agimos, que compramos, comemos, onde vamos, e você que talvez esteja assim nesse contexto, né? Nos versículos 16 a 22, ele vai dizer sobre isso. Vamos lá um pouquinho até o 17, o 16 e 17, né? O 15, 16 e 17. Falo como uma pessoa sábias. Julguem, para vocês, a pessoa sábia, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É algo muito sério, que é a própria participação na ceia do Senhor. Então, quando o crente, o cristão, o crente em Jesus Cristo participa da ceia do Senhor, ele está mantendo uma comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Ele está entrando numa relação de intimidade com Jesus, né? Através da recordação da morte de Cristo, o crente entra em uma comunhão com Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo diz várias vezes nas suas cartas sobre isso. Então, se o crente senta numa mesa, não é? Ele participa de uma comida sacrificada a um ídolo, ele está entrando numa comunhão com demônios, né? Com esses ídolos, e como destaquei, tem a relação com demônios. Então, na ceia, o crente está em contato com Jesus, na mesa do ídolo está em contato com os demônios. Então, o apóstolo Paulo alerta dessa comunhão. Então, é algo muito sério. A nossa alma tem uma comunhão tão verdadeira no sangue quanto o vinho em contato com a nossa boca, diz um autor, David Prior, de um comentário que tenho aqui. Então é algo muito sério. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, e em muitas das suas cartas, que a condição de participar da ceia não é o pastor, os diáconos, a igreja vai avaliar o irmão, uma pessoa. É ela que vai autoavaliar, né?
Cada um avalie-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. Daqui a um tempo estamos chegando nisso. Por isso que o apóstolo Paulo orienta sobre a ceia. Então é tomar muito cuidado com aquilo que você participa, mesmo num contexto talvez que você esteja. Não tem isso. A pastor, mas não tem esse contexto. Mas sempre atento. Atento com sua família, com os filhos, crianças, que não tem nenhuma dificuldade. Mas o que eu quero destacar mesmo é que o Senhor não coloca nada na sua vida, na minha vida, que nós não damos conta de suportar. Ele coloca para que nós possamos crescer e aprender com as situações, porque todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E há tempo para todas as coisas. Nós vamos encerrar por aqui, no versículo 17. Semana que vem, quarta-feira, nós continuamos estudando a palavra, a santa palavra de Deus. Domingo é o dia da Bíblia, né? Será que sua Bíblia está ficando mais encostada? Já que a palavra de Deus você tem afastado do Senhor? Você pode compartilhar a palavra de Deus de tantas formas com as pessoas também. Mas você, eu e você, não deixe de ler. É tão gostoso. Eu amo. Uma das coisas que eu mais tenho gostado nos últimos anos é o tempo de leitura da palavra de Deus. É muito bom. Eu falo os últimos anos que nós vamos amadurecendo, né, irmãos? E talvez tenha uns irmãos aí mais experientes, irmãs mais experientes do que eu. Pode achar estranho, né? Mas nós vamos aprendendo e conhecendo mais o Senhor, quando fala e nos dá uma paz tremenda no nosso coração. E assim eu espero que a palavra, o Espírito Santo do Senhor esteja também no seu coração. Nós vamos orar, colocar os pedidos de oração, aqueles que chegaram até nós, e colocar diante do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar, buscar o Senhor. Esteja orando. Peço oração por mim, pela Aline que está viajando ainda. Ela volta na segunda pela manhã, porque as viagens para lá é à noite. Peço oração por ela, minha saúde, o momento que vivemos, né? Vamos estar orando. Então o Senhor está no controle, não é? O Senhor está no controle de todas as coisas. E vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de oração, esse momento de compartilhar a palavra do Senhor. O Senhor esteja direcionando a vida da igreja, primeira igreja batista do Roça Grande de Sabará, Minas Gerais. Os desafios são muitos no teu reino. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, pedimos oração pela irmã Nadir, que lembrou muito bem, ela e sua filha, que estão na linha de frente, nos hospitais, tanto ela e seus colegas, trabalhando contra esse vírus, essa pandemia, que se arriscam muito pela população, sociedade. Guarde elas de todo mal, de todos os profissionais dessa área, policiais, os enfermeiros, médicos, os bombeiros. A cidade não para e eles estão de plantão trabalhando. Ó Pai, guarde e abençoe todos esses profissionais dessas áreas. E pedimos pela irmã Nadir e pela Gisélia, Pai, que são ligados a nós pelo corpo de Cristo. E cuidado com todos elas e a sua família. Pai, lembramos aqui o pedido da irmã Elza, pela família, pela igreja, ó Pai, de seus familiares. Ó Pai, esteja abençoando a irmã Elza, seu esposo, toda a sua família, que nós amamos e que o Senhor esteja direcionando cada um dos seus. Como ela lembra de toda a igreja. E nós temos orado, claro, e o Senhor tem cuidado. O Senhor é o dono da igreja. Ó Pai, eu peço, ó Pai, pela vida do Dezinho, a sua esposa, a nossa irmã em Cristo, em graça. O Senhor esteja abençoando a vida dela. Não esteve bem hoje e oramos pela recuperação dela. Pedimos que o Senhor esteja abençoando e dando sabedoria ao Dezinho, toda a família, e direcionando, ó Pai, a vida dela em tudo, direcionando, ó Pai, a vida do Dezinho. Ó Pai, nós colocamos a vida
dos nossos missionários, missões nacionais, que estamos em campanha, agradecemos pelo macarrão de domingo, a irmã Elza e a Érica e familiares que conduziram e tantos outros desafios que temos. Pai, obrigado. Obrigado pela igreja que já temos nesse DNA missionário, que o Senhor agora, Pai, continue nos usando e para proclamar o Teu Evangelho, tanto aqui no Rança Grande, ao redor, até os confins da terra, onde o Senhor quiser mandar a igreja. Pai, continue conosco, nos guardando os enfermos, aqueles que estão com suspeita de Covid, Pai. Vai com a Tua mão, que não seja nada, que seja só um resfriado, algum sintoma de outra situação, mas que não seja, Pai, essa praga, essa epidemia que vem assolando e destruindo muitas famílias. Mas que o Senhor esteja abençoando cada um, principalmente irmãos e familiares da igreja que estão com essa suspeita. Peço, Pai, no nome de Jesus, que esteja abençoando, nos livrando de todo perigo, de todo mal. Continue comigo, Pai, que o Senhor continue guardando e me usando a proclamação do Teu Evangelho, cuidando da Tua igreja e guardando a Aline também que está em viagem, guardando ela de todo perigo, de todo mal. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos familiares e abençoe o nosso bairro, Pai, a cidade, o estado, o Brasil, o mundo, no momento em que a vacina vem chegando. A vacina já foi estreada no Reino Unido, todos aqueles países do Reino Unido. Que o Senhor esteja abençoando, que seja a Tua vontade, que ela vai chegar também aqui, mas que o mundo possa aprender mais com o Senhor, que vem trazer toda a cura através da cruz, de sangue derramado que trouxe cura, de sangue que é vida. E que o Senhor, Pai, esteja alcançando toda a humanidade, todo aquele que necessita, o cansado, o oprimido, tantas necessidades que tem. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse dia, por essa oportunidade que temos pela internet, que nos une também dessa forma. Mas o que mais nos une, ó Pai, é o Teu amor. Ó Pai, é a comunhão com o Senhor, é a comunhão com a igreja. Abençoe meus irmãos, no nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, abençoe você onde você estiver, e esse pastor aqui, pecador, mas que não vive no pecado, para a glória de Deus, está sempre orando por sua vida. Eu tenho aqui os irmãos, a Sônia, a Maria José, Nadir, Graziela, acho que a Jennifer está aí também, a Maria José, Elza de Janira. Deus abençoe. Irmã Sônia, falei? Deus abençoe. Um beijão no coração. E vamos orando pelos outros. Uma boa noite, uma boa semana, porque nós somos mais que vencedores, porque temos Cristo Jesus e por isso nós somos vencedores. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.